Você já percebeu como está cada vez mais difícil ter foco, disciplina e constância com Deus? Você tenta orar, mas se distrai. Tenta ler a Bíblia, mas o celular parece mais forte. Tenta abandonar certos hábitos, mas sempre volta para os mesmos ciclos. E talvez você ache que isso é apenas falta de força espiritual. Mas existe algo acontecendo no seu cérebro que a ciência moderna começou a entender e que a Bíblia já alertava há milhares de anos. Hoje nós vamos falar sobre dopamina, vícios, distração, mente, carne, espírito e por que tanta gente está espiritualmente cansada. Porque talvez a maior batalha da sua vida não esteja acontecendo ao seu redor, mas dentro da sua mente. A ciência mostra que nosso cérebro foi criado para buscar recompensa. Toda vez que você recebe prazer rápido, redes sociais, vídeos curtos, pornografia, comida exagerada, notificações, jogos. Seu cérebro libera dopamina. A dopamina é conhecida como o neurotransmissor da recompensa. Ela cria motivação, desejo e repetição. O problema é que o cérebro começa a se acostumar com estímulos rápidos e intensos. E quanto mais prazer instantâneo você consome, mais difícil fica encontrar satisfação em coisas profundas. Por isso, hoje, tantas pessoas não conseguem ficar em silêncio, ter disciplina, ler, orar, meditar na palavra ou permanecer focadas. O cérebro moderno está sendo treinado para distração constante. E olha como isso se conecta diretamente com a Bíblia. Em Romanos, Paulo diz: "Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço." Olha que impressionante. Mesmo sem conhecer neurociência, Paulo já descrevia a guerra interna entre desejo, carne e consciência. A Bíblia chama isso de carne. A ciência chama de impulsos e condicionamento neural. Mas ambas apontam para a mesma verdade. O ser humano possui desejos que, sem controle, podem destruí-lo. E é exatamente isso que vemos hoje. Uma geração cansada, ansiosa, sem foco, viciada em estímulo. A ciência mostra que o excesso de dopamina rápida diminui nossa capacidade de concentração e reduz nossa tolerância ao esforço. Ou seja, quanto mais prazer instantâneo você consome, menos vontade você tem de fazer coisas que exigem disciplina. Agora entende por que tanta gente quer crescer com Deus, mas não consegue manter constância? Porque oração exige silêncio, leitura bíblica exige foco, santidade exige renúncia, e o cérebro acostumado ao excesso de estímulo odeia isso. Jesus disse: "Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo." Negar a si mesmo nunca foi confortável, e hoje isso ficou ainda mais difícil, porque existe uma indústria inteira disputando sua atenção todos os dias. Aplicativos, algoritmos e plataformas foram criados para prender seu cérebro o máximo de tempo possível. Quanto mais você rola o feed, mais seu cérebro deseja novidade, mais ansiedade, mais distração e menos paz. E isso explica por que muitas pessoas sentem vazio mesmo, consumindo entretenimento o dia inteiro. Porque prazer não é a mesma coisa que propósito. Você pode estimular seu cérebro o dia inteiro e ainda assim continuar espiritualmente vazio. Em Mateus, Jesus diz: "Buscai primeiro o reino de Deus." Perceba, o reino vem antes, a prioridade vem antes, a direção vem antes. Porque aquilo que domina sua atenção, domina sua vida. E aqui está algo muito importante que a ciência também confirma. Hábitos moldam literalmente o cérebro. Isso é chamado de neuroplasticidade. Seu cérebro se adapta àquilo que você repete diariamente. Se você vive em distração, seu cérebro se torna mais distraído. Se vive em impulsividade, seu cérebro fortalece impulsos. Mas se você cria hábitos de disciplina, oração, leitura, silêncio, controle emocional, o cérebro também começa a mudar. Olha como isso é poderoso. A ciência descobriu que repetição transforma conexões neurais. E a Bíblia já dizia: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente." Não é apenas espiritual. Existe também uma transformação mental. Por isso, disciplina é tão importante no cristianismo. Muita gente espera sentir vontade para buscar a Deus. Mas maturidade espiritual não é viver por emoção, é viver por decisão. Jesus orava mesmo cansado, jejuava, se afastava para ter momentos de silêncio. Enquanto o mundo moderno cria dependência de barulho, Cristo ensinava solitude. Enquanto o mundo vende prazer imediato, Cristo ensinava domínio próprio. E aqui está uma das coisas mais perigosas da atualidade. O pecado hoje virou entretenimento. Aquilo que antes chocava, agora diverte. E quando uma pessoa consome constantemente conteúdo impuro, violento ou vazio, isso afeta não apenas sua espiritualidade, mas também sua mente. A Bíblia diz:
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque tudo começa dentro. Pensamentos viram hábitos, hábitos viram comportamento, comportamentos viram destino. E talvez hoje você esteja percebendo que sua guerra não é apenas falta de força de vontade. Talvez sua mente esteja cansada, sobrecarregada, viciada em estímulo, distante do silêncio e desconectada da presença de Deus. Mas existe esperança. O cérebro pode mudar, os hábitos podem mudar, a vida espiritual pode ser restaurada. E tudo começa com pequenas decisões. Diminuir distrações, controlar o tempo no celular, pelos momentos de oração, ler a Bíblia diariamente, aprender a ficar em silêncio, treinar disciplina. No começo será desconfortável, porque você estará lutando contra anos de impulsos condicionados. Mas aos poucos, sua mente começa a desacelerar e algo poderoso acontece. Você volta a ouvir Deus com clareza. Talvez o maior ataque contra essa geração não seja físico, talvez seja mental. Uma mente distraída dificilmente permanece firme espiritualmente. Por isso Efésios diz: tomai o capacete da salvação. A batalha também acontece na mente. E hoje eu quero deixar uma pergunta. O que está controlando mais sua mente? A presença de Deus ou os estímulos deste mundo? Porque aquilo que você alimenta cresce. Se você alimentar apenas a carne, o espírito enfraquece. Mas se alimentar o espírito, sua mente, seu coração e sua vida começam a mudar. E talvez hoje seja o dia de parar apenas de consumir conteúdo e começar realmente a transformar sua mente e sua vida com Deus.